Estão conseguindo visualizar? Sim. Bom, gente, como eu havia falado ontem para vocês aqui, ó, o mancal, a parte que fixa, por exemplo, o virabrequim no bloco do motor que é usado na DAF, que é o Packard, vocês estão vendo que ele é fraturado também. Isso aqui tem um objetivo que é diminuir, no caso, a vibração que o motor tem em relação ao bloco, tá? Então, a parte de engenharia ela achou melhor fazer dessa forma, que daí ele absorve, no caso, mais essa vibração e deixa mais rígido, porque ele usa esse processo que a gente fala que é fraturado ou craqueado, que o pessoal fala. Tá? Essa é uma característica que vocês vão ver, no caso, nesse tipo de motor. Por outro lado, gente, se acontecer alguma coisa no bloco, eu vou ter que trocar o bloco inteiro. Tá? Não tem outra situação em relação a isso para a gente, no caso, estar recondicionando isso novamente. Então, caso eu tenha, no caso, que fazer um reparo, alguma coisa que danificou, por exemplo, a bronzina que aparece aqui, ela girou dentro, no caso do bloco. Tá? Faltou lubrificação, alguma coisa assim, e ela chegou a rodar aí dentro. É perca total. Então, eu vou ter que descartar esse bloco e colocar um novo. Tá? Aqui ele está falando a referência, o número 7, aqui, o mancal, no caso de fixação, tá? Do conjunto. Se a gente for ver aqui, um reforço que é colocado, por exemplo, no bloco, é mais essa parte de baixo aqui que ele minimiza, porque esse cara aqui ele está trabalhando mais solto aqui no meio, mas para travar melhor o bloco, o que eles fizeram? Fizeram essa placa aqui, tá? Que é uma parte de desenvolvimento da engenharia, para deixar mais rígido, ou ele não torcer tanto na hora que estiver funcionando, tá? O comando de válvula. Isso aqui, o único veículo que tem isso aqui parecido no mercado aqui, tem a Scania e tem a Mercedes, que ela tem alguns modelos de motores que usam dessa forma. O que a gente pode verificar aqui de diferente? Gente, a gente tem aqui, na verdade, esses ressaltos que vocês estão vendo aqui, é o ressalto do comando de válvula, propriamente dito. Cada um desses lugares maior aqui, ou esses mancais maiores, é o de fixação em relação ao bloco, tá? E esse excêntrico que vocês estão vendo aqui também, que é trabalhado, o que vai acontecer? Esse excêntrico que vocês estão vendo aqui é o que aciona a bomba unitária. Então, essa bomba unitária é o que vai pressurizar para dar injeção, no caso de combustível, tá? Em cada bico ou em cada processo que tiver aí na ordem, no caso pré-determinado. O posicionamento do comando, então, aonde ele vai montado aqui, né? Vocês estão vendo aqui que aqui está aparecendo na parte posterior, ou no caso a gente chama aqui a traseira do veículo, né? Que ele vai estar, no caso, acoplado. E aqui a gente tem o posicionamento e as engrenagens que vão dele. Então, eu vou ter uma engrenagem que vocês estão vendo aqui, esses dentes que aparecem aqui, gente. Esses dentes aqui, na verdade, são, na verdade, o que faz o motor. Então, esse cara aqui tem quantos cilindros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem 2 dentes. Quando ele mostra para mim que tem esses 2 dentes aqui, ele está identificando o primeiro cilindro. Então, eu vou ter um sensor que pode ser indutivo aqui, que através dessa engrenagem aqui, ou dessa polia, ela vai estar identificando qual que é o primeiro cilindro para entrar em explosão, tá? Parte do caso do comando na parte de trás, e a engrenagem que a gente está vendo aqui, essa engrenagem é o que vai fazer o sincronismo motor que a gente fala. Esse sincronismo motor a parte de distribuição entre o comando de válvula e o virabrequim, que é o que determina lá, por exemplo, a ordem de explosão do motor, tá? Em termos de engenharia, o camarada poderia fazer qualquer ordem de ignição ou qualquer ordem de explosão do motor.
Só que eles acham adequado, na verdade, colocar essa questão, na verdade, aqui, o número 1, tá? Que é o início, no caso aqui. Então, ele identifica o número 1 e a partir dali ele começa a fazer a ordem de explosão, aquilo que a gente já havia comentado. 1, 5, 3, 6, 2, 4, tá? Aí depende, no caso, de cada motor, que o padrão é esse, mas pode ser que tenha uma coisa diferente no mercado. Aqui, ó, o que eu havia falado para vocês, ó, ele tem duas, na verdade, vareta aqui. Ó. Essas varetas que vocês estão vendo aqui, uma vareta é para acionamento, no caso, de um conjunto de válvulas e freio motor, e a outra, no caso também aqui, vai fazer o acionamento no caso de outras duas válvulas, tá? Então a gente tem aqui que esse camarada aqui é responsável em fazer acionamento de duas e esse aqui é responsável por fazer acionamento de duas. Então a gente tem aqui que 4 válvulas, no caso, por cilindro, no caso do motor, tá? E o que aparece aqui, essa haste um pouco maior, é o que também faz o freio motor, no caso do conjunto. E aqui a gente volta aqui, na verdade, a ver a parte de sincronismo que a gente tem aqui. Então, cada um que a gente está vendo aqui seria um posicionamento onde a gente vai estar acoplado aí, no caso, a parte do motor. Então, eu teria o virabrequim, eu teria uma engrenagem intermediária, a de comando, aqui é do ar-condicionado, e essa aqui deve ser da bomba de óleo, essa parte de baixo, tá? E aqui uma coisa que ele segue lá, que é uma referência. Então, o que, que é a referência que a gente fala aqui? Então, são os pontos que ele vai estar, no caso, determinando para acertar. Então, como eu tenho essa engrenagem intermediária, inicialmente a gente tem que fazer assim, ó, eu coloquei o virabrequim na posição certa, e aí eu coloco o comando de válvula na posição certa. O comando de válvula, você pode ver que ele acerta em duas posições. Então, ele tem aqui e aqui. Então, ele vai ter uma referência nessa engrenagem aqui e aqui. E outra aqui que ela vai encaixar nessa engrenagem intermediária também o posicionamento que a gente tem aqui do nosso conjunto. Tá? Então, basicamente, ele só tem uma referência que a gente está mostrando aqui, outra aqui, ó, uma de cada lado. Então, mostra ali, ele pintou ali só para o pessoal entender, né? E a do nosso compressor de ar não tem necessidade. Essa daqui do virabrequim, ela tem uma marca de referência no bloco e a do virabrequim. Que se eu tirar dessa posição aqui, gente, o que, que vai acontecer? Os pistões não vão ficar em cima. Então, eu colocando aqui só ele, vai estar o quê? Os dois pistões em cima. O que, que vai sincronizar o motor para mim um em relação ao outro? Na verdade, o que vai sincronizar o motor em relação ao outro aqui, na verdade, é o comando de válvula. Então, o comando de válvula tem que estar nessa condição aqui perfeita de acasalamento, no caso dos dentes, onde que ele vai estar o número 1 em explosão, porque ele vai estar identificando através do sensor aqui, e o número 6 vai estar em balanço, tá? Que, na verdade, o que, que seria isso? O número 1 em explosão, as 4 válvulas fechadas. E, no caso, o sexto cilindro, ele vai estar terminando o escapamento e vai iniciar a admissão, tá? Então seria isso, esse cruzamento que a gente chama, ele termina o escapamento e começa a admissão. Então nesse tempo a gente chama que é o tempo de lavagem daquele cilindro, tá? E se essa engrenagem aqui ela for uma engrenagem louca, tá? Esse ponto de referência que é colocado aqui é só na hora da montagem inicial. A partir dali, o que, que ele vai começar a fazer? Como ela fica girando em rotações diferentes, uma em relação à outra, vai chegar um ponto que não tem essa referência. Então, o que, que o camarada vai fazer? Vai acabar se perdendo. Então, não assim, ele não tem uma função assim exclusiva, mas como eu identifico através de um sinal elétrico aqui, ela vai ter um sensor que vai indicar que esse motor entrou em funcionamento, que é o de rotação,
e esse outro sensor vai indicar o primeiro cilindro para começar a dar o débito e para ocorrer as explosões dentro da câmara de combustão. A bomba de óleo, tá? Sistema de lubrificação. Então, é uma bomba que vai acoplada no próprio motor ali, e ela tem o acionamento dela é feito por engrenagem. Então, o sistema de distribuição também faz já o quê? O próprio acionamento, no caso desse cara. Esse aqui não tem necessidade, como não existe sincronismo em bomba de óleo, ela pode ser colocada em qualquer posição, tá? E aqui dentro, vocês estão vendo, tem mais duas engrenagens. Tem um lado que ele puxa o óleo, que vem no caso do cárter, e outro que ele vai empurrar para o circuito para fazer a lubrificação, no caso dos pontos móveis do motor. Seja ele, por exemplo, a parte de cima do motor, que é o cabeçote, pistão, essa questão toda. Assim como, por exemplo, a parte do próprio virabrequim, que é a parte de baixo. O motor, depois de um tempo, vai acontecer o quê? Uma fadiga que ele vai gastando, porque por mais que a gente fala assim que tenha resistência mecânica, o que for aqui, ele vai chegar a um ponto que ele vai ter desgaste, gente. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um limite aí de quilometragem, não sei, se 1,5 milhão, 2 milhões, o que é, que ele perde, no caso, essa folga padrão e começa a ficar com uma folga além do normal. E aí começa a perder a lubrificação. Por quê? O óleo ele também funciona como vedador, tá? E nesse caso, quando a gente, no caso, aumenta os gaps ou as folgas entre, no caso, um conjunto e o outro, ele começa a perder essa lubrificação e, consequentemente, ele pode, no caso, levar a deteriorar ou aparecer falhas que não são os normais. Então, o que seria? Acendeu a luz de óleo. O que eu tenho que fazer? Opa, se acendeu a luz de óleo, se o caminhão já é pré-determinado que ele vai indicar um defeito no sistema de lubrificação, ele vai ou despotenciar o veículo ou vai parar. Se for uma falha grave, tá? Ele vai inibir a partida. Ele vai falar que você tem que parar, você para, e na hora que você parar o motor, ele vai, no caso, não vai liberar mais partida. Então, isso quer dizer que ele está salvaguardando o motor, ou, no caso, não deixando ter uma falha que possa destruir ou danificar em demasia, no caso, o conjunto. Tá? Se for uma falha que não exige e dá para continuar a rodar com o veículo, ela pode acender em laranja, que é a tensão, né? E quando ela acende em vermelho lá alguma coisa, ele vai falar que você tem que parar o veículo. Duas situações que levam o veículo a despotenciar e às vezes não liberar a partida é problema no sistema de lubrificação e problema no sistema de arrefecimento, tá? Quando eu tenho dois problemas críticos, que são esse aí, pode levar, no caso, a problemas que podem danificar o motor inteiro. Então, a estratégia, no caso, ou a programação que foi feita, que se o componente identificar que está com um defeito desse, ele bloqueia, no caso, partida. E aí não tem como tocar o caminhão dessa forma. Existem algumas condições para alguns caminhões, ou não só da DAF, mas o que acontece? Que ele simula lá que está apresentando um defeito, mas não é um defeito grave. Daí tem condição, no caso, do veículo continuar trafegando, tá? E aí o camarada chega até, no caso, a oficina ou a concessionária lá que faz a manutenção. Mas, de um modo geral, toda vez que eu tiver problema de lubrificação e arrefecimento, vai ocorrer esse despotenciamento, porque eles tiram 25%, 50%, até 75%. 75% você não consegue puxar a carga, porque como é que eu vou puxar 74 mil quilos com 25% no caso da potência do motor? Quando chegar numa subida, alguma coisa onde que a topografia é diferente, prega, o caminhão não consegue nem andar direito. Tá? Então a gente tem algumas dificuldades em relação a isso daí. O sistema de arrefecimento, como a gente já havia falado lá, alguns detalhes e deu aquela simulação para vocês, lá vocês viram que no sistema de arrefecimento também ele compromete, no caso,
o funcionamento do motor, porque ele vai dilatando, dilatando até travar tudo. Então, danifica o motor. Aqui, o que a gente pode ver? A gente tem um tubo de retorno, que volta o óleo, no caso do conjunto, e a gente tem um tubo de entrada de óleo, que é o nosso pescador, que a gente chama. Tá? Então, vocês podem ver que aqui o tubo de retorno, esse tubo de óleo ele vai acoplado na linha aí de alimentação de retorno. E essa daqui uma delas vai, no caso, lá no fundo do cárter lá para pegar, mesmo que tenha lá, sei lá, 2 litros, 3 litros só de óleo, ele continua ainda lubrificando o sistema, tá? Então, isso garante que mesmo que eu tenha uma falta ou consumir o óleo, por exemplo, ele ainda permaneça com o motor ainda com uma certa lubrificação, tá? Sem, no caso, levar algum caso caótico aí. E esse módulo, o que o pessoal chama aqui, ele está integrado ao quê? Nós temos de um lado lá, que vocês forem ver aqui, eu tenho o filtro de óleo, e desse lado aqui que vocês estão vendo é um radiador de óleo, tá? Ou um trocador de calor. Qual que é o objetivo desse? Então, na verdade, gente, se vocês forem ver dessa forma, a gente tem aqui o filtro e esse aqui do lado aqui, ó, que é o menor um pouco, a gente tem algumas pessoas que chamam isso aqui de racor. Esse racor, o que que é? É um elemento que ele faz, eu não sei se chamam de racor na DAF, mas ele centrifuga o óleo e a sujeira fica mais no fundo, tá? Evitando, por exemplo, a lubrificação, no caso, com um óleo contaminado. E esse cara aqui, que é o trocador de calor, qual que é o objetivo dele? Minimizar ou diminuir a temperatura do óleo, porque o óleo, quando ele aquece, ele tende, no caso, a diminuir a viscosidade. Quando ele diminui a viscosidade, ele diminui, no caso, a vedação, tá? E dessa forma, eu continuando aqui com, no caso, uma viscosidade adequada, a gente ainda mantém, no caso, uma lubrificação constante. Em alguns sistemas de lubrificação, tá? Dependendo do modelo aqui, esse aqui troca cartucho na parte interna, mas ele deve ter alguma válvula de segurança, e essa válvula de segurança, qual que é a finalidade dele? A válvula de segurança, no caso desse sistema, é que se caso ocorra, tá? Um entupimento do filtro, ele libera a passagem de óleo sujo, tá? Para não, no caso, danificar o motor. Essas entradas que vocês estão vendo aqui, coolant out, aqui é a saída do líquido de arrefecimento, depois eu tenho a entrada do óleo e a entrada, no caso do líquido de arrefecimento, para o meu radiador. Tá? Aonde vai passar esse óleo? Esse óleo vai passar dentro dessas galerias aqui e vai trocar o calor dele com o sistema de arrefecimento. E, consequentemente, minimiza, no caso, a temperatura. E esse cara aqui, o sistema de lubrificação mais o sistema de arrefecimento, vão trabalhar integrado para minimizar, no caso, um superaquecimento nas peças que eles estão em contato. Então, o sistema de lubrificação, ele tem a função também, no caso, de auxiliar o sistema de arrefecimento, tá? Porque ele trabalha com a temperatura um pouco menor. Aqui ele está falando que o óleo limpo, no caso, saída, no caso do óleo limpo e saída, no caso, para a galeria, e aqui deve ser retorno, tá? Do óleo, no caso, aqui, depois que ele passa por esse sistema. Aqui o filtro de óleo, o posicionamento dados do que ele passa e o radiador de óleo. E o óleo vai passar por aqui.
E esse aqui vai para o filtro centrífugo. Lembra que eu falei para vocês que lá aqui ele está chamando de filtro centrífugo, mas na verdade, em algumas outras marcas ou alguns outros montadores de motores, eles falam que é Racor, que na verdade que é um sistema que ele é centrífugo, que a finalidade dele é, no caso, de jogar a sujeira para o fundo, né? Tá? E permanecer o óleo mais limpo possível na parte de cima, onde ele está sendo aspirado, para entrar nas galerias, ou no caso, nos lugares onde tem um gap muito pequeno, e não, no caso, conduzir aí, no caso, impurezas ou alguma coisa que esteja suspensa no meio do óleo. Esse cara aqui é um negócio interessante, tá? Por que que é interessante, gente? Se vocês olharem aqui, essa foto que está aqui do lado, tá? Aí o camarada ele tira uma foto na parte inferior do motor. Ele aparece aqui a biela, aparece o meu pistão, que é essa parte aqui que vocês estão vendo. A biela ela tem aquele formato que é trapezoidal que eu falei para vocês aqui, porque para aumentar, no caso, a estrutura ou a resistência mecânica do pistão. E essa ponta que vocês estão vendo aqui é esse cara aqui, ó. Aqui ele está fixado no bloco, mas essa ponta que ele aparece aqui é jet, no caso jet oil, jet cooler, esses caras, a função dele é jogar óleo, no caso, na base ou na cabeça do pistão aqui e onde ele tem articulação com a biela, para fazer a lubrificação e diminuir a temperatura, tá? E isso aqui sai com uma pressão grande, gente, ao mesmo tempo que se ela tiver, no caso, jogando aqui, mesmo ele embaixo ou ele totalmente em cima, vocês vão ver que ele esborrifa. Quando ele esborrifa, a gente chama que, no caso, a gente tem a lubrificação forçada, que é onde que a bomba está, no caso, pressurizando o circuito e fazendo o óleo, no caso, circular. E a gente tem a lubrificação por salpico. O que é salpico? É como se eu pegasse e fosse esparramando o óleo para todo lado. Então, na hora que ele bate na janela lá, ele espirra e acaba, no caso, fazendo esse salpico e lubrificando as peças que estão em movimento. Tá? Seria essa a função, por exemplo, do jet oil, que ao mesmo tempo que ele minimiza a temperatura da cabeça do pistão e também, como eu não tenho um sistema de lubrificação que leva o óleo até esse pistão, ou até, no caso, essa parte onde tem a articulação do pino de pistão, o jet oil tem essa função, tá? O jet cooler. Aqui eles mostram, por exemplo, o formato dele aqui, como é que é, tem os anéis de vedação, isso, aquilo. Isso aqui, na hora que for fazer a manutenção, tem que verificar. Isso aqui não pode estar empenado, tomar cuidado na hora de colocar, para não danificar, tirar a angulação que ele tem de lubrificação. Então, é um negocinho assim que tem que prestar atenção na hora de estar fazendo aí a manutenção ou montando, no caso, o motor, tá? Vocês estão vendo aqui o que muda. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho o pistão de aço, ele tem, no caso, um diâmetro de fixação ou a passagem dele aqui, um M8, e aqui o pistão de alumínio, um M6. Tá? Então, não tem diferença aqui, por exemplo, em termos dessa parte aqui, um em relação ao outro. Então, nós vamos ter algumas características diferentes, uma em relação à outra. Gente, a gente fecha por aqui essa parte desse motor, no caso aqui, e digo para vocês, se um dia vocês forem trabalhar com motores, tá? Cada motor tem uma característica. Então, o ideal é que sempre a gente tenha em contato, por exemplo, com os manuais técnicos do fabricante, isso, aquilo, para evitar, por exemplo, fazer alguma coisa que não seja o adequado para o bom funcionamento, no caso desses motores. Tá?
Eu vou estar passando hoje para vocês uma situação de aprendizagem para vocês fazerem até terça-feira da semana que vem, até as 23h59. Quem tiver tempo antes, pode, no caso, ir fazendo, tá? Eu estou dando um tempo para vocês que... para vocês, vai ter que raciocinar um pouquinho, tá? Então, eu estou colocando uma situação, problema que envolve todos os sistemas auxiliares no caso do motor. Inclusive a parte do mecanismo no caso do motor propriamente dito. Então, vai muito da compreensão que vocês vão fazer. Porque não vai sair igual todas as coisas que vocês vão fazer, porque cada um vai ter uma postura em relação a isso daí, tá? A proposta é que vocês, no caso, diagnostiquem ou, no caso, falem alguns problemas que podem acontecer nos sistemas auxiliares. Quais os sistemas auxiliares que a gente trabalhou, inclusive o motor? Se, por exemplo, eu falar para vocês que eu tenho um problema interno do motor que está batendo, está danificado, estou escutando um ruído que não é adequado do motor. Quando a gente pega um ruído dessa forma que não é adequado, geralmente ele não está envolvido com o sistema auxiliar, tá? E aí eu coloquei lá para vocês o seguinte, para não deixar mais complexo o negócio em relação ao que a gente está querendo fazer, nenhum vai estar envolvido com parte eletrônica. Então, esqueçam a parte eletrônica. A gente tem que ver ali que é o sistema de lubrificação, o sistema de arrefecimento, a distribuição motora, tá? Lubrificação, que fazem parte, por exemplo, desse conjunto. Quando se falar em ruído, tá, interno, eu posso ter um ruído interno, por exemplo, do virabrequim, posso ter um ruído interno do comando de válvula, pode ter um ruído interno na parte superior do motor, onde que é os balanceiros, alguma coisa assim. E aí vocês têm que prestar atenção a forma como é que vocês vão estar aí vendo isso daí, tá? Não adianta, por exemplo, eu falar para vocês que faça isso que vai resolver. Não. É que a gente tem que pensar assim, se um dia eu for trabalhar, sei lá, de consultor, ou se eu ficar lá na fábrica, eu vou trabalhar no setor só de montagem, isso e aquilo, ou se não, controle de qualidade, de repente deu um problema no motor, eu preciso analisar, ver o que está acontecendo. Então, gente, o macro, tá? Você tem uma visão macro e tem, no caso, micro. Quando é micro, o macro você vê tudo, por exemplo, o que vai estar acontecendo, e depois você vai colocando um diagrama de causa e efeito, daí você vai refinando isso até você chegar no que você queria, tá? Então, a forma, a abordagem que a gente vai ter que dar nessa questão é falar assim, eu posso ter esse defeito aqui, pode ser ocasionado em função disso, 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 tá? Esse defeito aqui pode ser em função disso e disso, tá? Aí eu coloquei lá, vocês podem utilizar tanto os meios, o material que a gente mandou para vocês, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa via digital, aí, olhar, no caso, pela internet, pelo próprio Google, ou vocês têm outro, no caso, aí, site de procura e tal, aí depende, no caso, de vocês, tá? Para a gente estar fazendo esse fechamento aqui tranquilo, o meu objetivo não é, no caso, mais, no caso, para ver o que vocês conheceram realmente, tá? Que a gente já ficou prejudicado, que a gente não está tendo essa parte prática, então, o mínimo que a gente tem que fazer é contornar essas situações, tá? Se vocês tiverem dúvida, entre em contato, o meu WhatsApp está ligado direto aqui, ó, a não ser no caso da noite, que depois das 10 da noite, ele vai dormir, 10h30, 11 horas da noite, eu vou dormir, daí só no outro dia, lá pelas 8, a gente está de volta, aí no caso, na ativa. Mas, caso contrário, gente, se precisarem, é só entrar em contato que a gente está auxiliando vocês, tá? Eu sei que foi uma forma, assim, não foi tão adequada, a gente está terminando essa nossa unidade curricular, mas infelizmente pela situação que nós estamos vivendo não é
é a forma que a gente achou para estar tocando, né? Mas assim que as coisas melhores, vamos ver se a gente dá uma tratativa melhor em relação a isso, gente, para a gente poder não ficar muito para trás do que era proposto do curso. Tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. E no mais seria isso hoje. Se alguém tem alguma dúvida do que a gente apresentou, não apresentou, se está com daquilo que a gente propôs aí para vocês sobre essa parte de motores, porque é bem longo, na verdade. Só que lá a gente, no caso, estava adequando a parte prática. Como a gente não teve essa situação, ficou meio prejudicado em relação a isso daí. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? José, Débora, Marcos, André, Samuel, Gabriel. Tranquilo. Tranquilo? É aquilo que eu falava para vocês, é mais interpretativo a questão de vocês estarem, no caso, trabalhando em cima do que, por exemplo, a gente tá trabalhando lá no dia a dia, tá? Espero que vocês encarem, por exemplo, aí, não a questão... Ninguém sabe se vocês realmente vão ficar na DAF, ou se você é isso que você quer também para a tua vida. De repente você quer, no caso, fazer outros áreas. Tem aí um monte de concessionária, fabricante pelo Brasil. Tem aqui em Curitiba, tem em Resende, tem em Pernambuco. De repente você quer trocar de áreas, quer ir embora. São opções que a gente faz e, de repente, o cara acha que vai ser melhor para ele e se apincha, que nem diz o pessoal. Então, faz parte, no caso, da vida de vocês, tá? E vamos lá, eu vou, assim que a gente fechar aqui, eu já vou passar essa situação de aprendizagem, que alguém tiver com dúvida, já pode entrar em contato, e se não tiver e quiser ir entregando o mais rápido possível, também já vão mandando para mim que eu já vou arquivando, gente. Beleza? Tranquilo por hoje? Beleza, professor. Então tá ok. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Semana que vem a gente vai começar uma nova, nova unidade curricular nessa lugar do motor. Nós vamos falar sobre gerenciamento, a parte de eletrônica que envolve a parte que controla, no caso, a parte do motor, a parte de caixa, que vai estar interligando, a rede que entra no sistema. Então, é um negócio que chama bastante atenção, também bastante complexo. Vocês vão ver lá que tem bastante coisa bastante complexa. E usa-se muito raciocínio e equipamento eletrônico. Tá fazendo. Não sei se vocês conhecem lá na fábrica, se vocês têm contato com o Dave, mas para a gente fazer uma análise correta, por exemplo, do sistema eletrônico do motor da DAF, seria a utilização do Dave. Apesar que no mercado já existe, no caso, alguns rastreadores que são multifuncionais que já estão fazendo isso também, tá? Mas o Dave, como ele é o equipamento que é original da fábrica, o proprietário, então ele, no caso, dá uma gama, assim, no caso de rastreabilidade, muito grande. Então ele faz muito mais coisa que às vezes com um multifuncional. A gente vai ver isso aí, tá comentando com vocês para frente, beleza? Então tá ok. Bom final de semana para vocês, se cuidem, tá? E qualquer coisa eu tô disponível, gente. Beleza, bom final de semana. Tá ok para você também.